Olá, alunos, olá, alunas. Chegamos no ar mais uma dobradinha. Dobradinha de cores diversas. Dessa vez são verde e o branquelo. E no bom sentido. Branquinho. De boa que eu coxa branca, né? Pensando na comemoração dos 30 anos do título. Sempre tem futebol, ópio, utopia, mas coisa boa, entretenimento. A gente gosta. Sofre, mas gosta. Sofre e fica feliz. Professor Marlos. Pois não, meu amigo. Principalmente ano e meio, um pouquinho menos, uma nova palavra surgiu, um novo grupo terrorista, entre aspas, surgiu e despertou no Brasil uma coisa que parecia estar abandonada. Aliás, alguns questionam, é necessário em nosso país, que é o tema que dá o nosso encontro, lei antiterrorismo no Brasil? Isso é necessário? Será que é um ponto relevante a discutirmos? Fundamental, Lécio, fundamental. Isso, em minha opinião, sempre para nós, com respeito a você, ao nosso aluno, aluna, pessoa que acompanha a nossa dobradinha, nós sempre externamos nosso posicionamento, não como a verdade, mas como uma possibilidade, uma provocação, como você cita muito bem, uma provocação para que você, que está acompanhando, reflita. E a partir dessa reflexão você também forme seu ponto de vista. E discorde, reclame, por favor, isso deve acontecer. Envie sugestões, nós sempre recebemos sugestões de pautas. Algumas vezes não podemos atender porque há uma especificidade tão grande nessa pauta que ela existe, mas ela acaba sendo postergada, não se descarta a possibilidade dela surgir. Certo, né? Perfeito. Agora, vamos só fazer uma leitura rápida da questão secular. Veja conosco, quando você entra na questão secular, você deve entender que nós... possivelmente você que está nos assistindo, nós todos aqui, Mauro que está ali atrás da câmera, depois nós temos os nossos amigos ali em cima. Reginaldo Gerson. Dupla sertaneja, eles se apresentam todas as sextas-feiras. Então, fora isso, o Reginaldo é o vocal. Vocal. E ele toca sax. Exatamente, o Gerson ele faz a segunda voz. É verdade. É bom. Ele é locutor. E o século XX, agora brincando, falando sério, o século XX, o século em que nascemos, que você que está conosco também, foi um século marcado pelas guerras, não é, Lárcio? Sim. Foi um século bombardeado pelo primeiro evento, pela primeira guerra, pelo primeiro conflito e pela segunda grande guerra. E nós sabemos que milhões, não milhares, milhões morreram aqui na junção dessas duas guerras. Sim. Então, um século marcado por desenvolvimento, tecnologia, mas um século de guerras. Este século XXI, desde 2001, perceba aí, entre na história, desde 2001 se marca pelo terror. Nada escandalizou mais nesse início de século do que aqueles 2 aviões se chocando contra as torres. Um deles querendo perpassar, atravessar, rasgar uma das torres, como se estivesse partindo ao meio e fosse possível partir ao meio, para você ver a intensidade daquele momento. A partir daí, não que não houvesse o terror no século XX, mas a dimensão do terror de 2001 para agora, 2015, tornou-se espetacular, não é, Lécio? E cada vez mais assustador, porque houve uma amplificação dos métodos de se estabelecer o terror, de fazer o chamado terror. Porque existe um conceito em relação ao que é esse terrorismo e parte sempre dos Estados Unidos, que é o país, entre aspas, mais ameaçado, e sempre que você é potência vai acontecer isso, não tem dúvida. Está lá em cima. Faz parte quem chega lá vai pagar o preço. Vai pagar o preço e horas, em alguns momentos eles, entre aspas, são merecedores, mas é engraçado a gente pensar que eles são merecedores, estou falando assim de um pensamento do senso comum, porque as pessoas pensam, não, eles exploram mesmo, eles são imperialistas, mas o Brasil não é imperialista. Para a América do Sul. O Brasil, dentro da América do Sul, não foi um país que usurpou terras de outros. É difícil eu falar isso com um brasileiro, mas se você está no Chile, se você está na Bolívia, se você está na Argentina, se você está no Paraguai, isso é comum numa sala de aula, esta discussão. É muito comum, basta você prestar atenção nos livros didáticos que eles têm. A guerra que aconteceu a partir do que o professor Marlos chamou a atenção, a chamada queda das Torres Gêmeas, mudou assim de maneira significativa. Primeiro foi a chegar ao Iraque
e tentar dizimar Saddam Hussein, coisa que o Bush pai não fez, deixou o Saddam Hussein ali em stand-by porque entendia que não deveria... E me permita, a mentira, o engodo, ou, vamos usar um eufemismo, a falácia de se colocar para o povo norte-americano, no sentido comum, de que era uma guerra na busca de armas químicas. Sim. Armas químicas de grande escala. E que ele guardava terroristas lá dentro, né? Que poderiam ser lançados nos Estados Unidos e provocar a morte de milhares, milhões de pessoas. Nunca se achou um dedinho de arma química no Iraque. Ao contrário do que existe no solo norte-americano para atacar outros povos. Então, quando você citou esse imperialismo, é porque, na verdade, essa guerra ao terror, ela existe hoje porque no século XX os norte-americanos plantaram isso ao longo dos anos 1980, ao longo dos anos 1990, abastecendo esses ditadores, esses fascínoras, não só como Saddam Hussein, mas Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak. E você a lista é enorme de ditadores fomentados pelos norte-americanos do conservadorismo, que para se preservar ou preservar o seu status quo, faziam meia-culpa, assim, olha, eu não gosto de você, mas eu vou te dar alguma coisinha para você ficar mais alegre, mas é aquela história, quando o cão é raivoso, por mais que você queira passar a mão na cabeça dele, mas de um minuto ele vai te morder, ele vai morder você, e foi exatamente o que aconteceu. Aí gastou-se a casa do $1 trilhão, dinheiro para acabar com a fome no mundo e para acabar com o terrorismo, para caçar um homem. Uhum. Se vocês acham que quando a gente assiste aquele filme que o Bin Laden é morto, que foi feito vingança, que ali destruiu-se um bandido, olha, era o que ele queria. Ser esse mártir. Martirização. Para ele não fazia diferença ter morrido um ano antes, um ano depois, ter morrido no dia que as Torres Gêmeas caíssem. Ele conseguiu marcar a história com a derrubada das Torres Gêmeas. Como o poder é muito grande dos Estados Unidos, o que aconteceu? Conseguiu-se, entre aspas, dizimar a Al-Qaeda. Ela foi dizimada. Podemos dizer assim que ela foi encurralada, pelo menos. Dá para observar o que eles estão fazendo. Mas aí os caras têm mais uma ideia. Tem um grupo que se separa e forma o que a gente chama hoje de ISIS. Coloca na tela lá, por favor, Gerson, deixa eu achar que a matéria... Não era essa, eu quero marcar isso aqui. Ó. Esta imagem, se eu colocar o óculos, vai ajudar pra caramba. Achei. Aqui, ó. Esse grupo age nesta região aqui do mundo. Né? O Estado Islâmico, aqui que eles estão agindo. Estado Islâmico por quê? Eles querem um Estado que tenha um califa, um califado. Mas eles não estão agindo nesta região, aqui pensando na Síria, pensando no Iraque, da mesma forma que a Al-Qaeda agia. Não é aquele grupo extremamente organizado, é um grupo que tem células e você não sabe onde ela está. É um... entre aspas, terrorista solitário, que pode ser uma pessoa comum que está do seu lado, que de repente explode uma panela de pressão que estava cheia de prego e pólvora, como aconteceu na maratona de Boston. Então, esta nova fórmula de se fazer o terror, que é assustador e que de repente nós temos uma Olimpíada o ano que vem, o Brasil, que não tinha problemas nenhum, entre aspas, já começa a ter pessoas a serem recrutadas pelo Estado Islâmico. Aí está. O professor Laércio toca no ponto central. Vivemos no século XXI. A nossa Constituição, de 1988, a Constituição brasileira, ela é atual, sim. Ela traz esta questão da manutenção da ordem social, de salvaguardar a liberdade de expressão, isso, aquilo. Então, ela é contra o terror, claro que sim. Se você buscar as minúcias nos vários... A Constituição é contra, mas não há nada específico. Não há especificidade. Por isso é que a lei antiterrorismo precisa ser criada no Brasil. E isso era para ontem. Nem para hoje, tampouco para amanhã. Quer dizer, amanhã ela vai ser aplicada. Mas o Congresso Nacional Brasileiro já deveria ter discutido a lei antiterrorismo há muito tempo. Antes da própria Copa. Antes da própria Copa, perfeito. Por quê? Porque a Copa do Mundo já foi um evento em que a lei antiterrorismo deveria ter acontecido no Brasil. Ah, mas não aconteceu nada, porque o Brasil é um país tranquilo, não vai acontecer nada nos Jogos Olímpicos. Cordial. Não tem problema. Espere. Quando você recortar para os Jogos Olímpicos
e você entender o que diz a história das Olimpíadas. É o 5, por exemplo. Vamos citar alguns exemplos rapidamente, né, Laércio? Pense, por favor, nos Jogos em Berlim. E o que aconteceu quando a Alemanha nazista de Hitler, a imposição nazista pela supremacia da raça ariana, foi obrigada a engolir um negro norte-americano de punho cerrado, Jesse Owens, enfrentando e mostrando que política se pratica também nas Olimpíadas. Curioso, não é? Quando muitas vezes isso não é permitido, como se não houvesse essa consciência, pratica-se sim. Aí você teve depois, na década de 70, o emblemático caso de Munique e a morte de atletas israelenses. Uma situação clara, inequívoca. E depois os dois grandes eventos políticos que chocaram o então, à época, primeiro mundo e segundo mundo, capitalismo e socialismo, quando os norte-americanos boicotaram a Olimpíada de Moscou. O ursinho Misha chora. A imagem triste do ursinho no final da Olimpíada, os norte-americanos boicotaram. O troco dos soviéticos veio depois, como comunidade dos Estados Independentes e Rússia, se deu em Los Angeles, com outro boicote também. Então, fazer uma Olimpíada no Brasil, Laércio, e acreditar que não haverá nada... Que ninguém vai fazer nada, porque o Brasil é um país que tem muitos imigrantes de todos os locais. Esse pessoal não está preocupado. Eles querem a propaganda, eles querem serem a primeira página dos jornais. Eu faço uma brincadeira triste, perdoe a brincadeira triste, mas... o tráfico de drogas perto do Estado Islâmico, da Al-Qaeda e de movimentos assim, é brincadeira de bolinha de gude. Sim, sim. Porque o tráfico, ele ataca, ele coloca medo, mas eles não se explodem. O Estado Islâmico... O traficante tem medo de morrer. O Estado Islâmico não tem medo de morrer. Está lá e ele entra assim e diz assim, oi, traficante. Você é traficante, chega pertinho de mim, daí se explode. Olha só, esse sim é o terror. E é terror por quê? Porque pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento. E 2015, não é, Laércio? Tem sido um ano emblemático, em que episódios todo o tempo estão pipocando, desde Charlie Hebdo. Mas sim, você vai dizer que eles provocaram também, faziam ilustrações jocosas, faziam ironia com Maomé, tudo isso tem a sua procedência, mas o terror é covarde sempre. Porque você não sabe nem a hora, nem o local, e a quantidade de pessoas inocentes que são atingidas em ônibus, em igrejas, mulheres, em supermercados, crianças, em estações de trem, em metrôs, quaisquer lugares. Por isso é o terror. E a célula que hoje existe do chamado Estado Islâmico é uma coisa que ninguém estava preparado, era inimaginável. Por exemplo, ainda hoje no Brasil, não é possível você fazer uma escuta para saber se alguém está sendo recrutado, a questão de leitura de e-mails, porque o Estado Islâmico recruta o cara aqui, mas ele não leva o cara para ser treinado lá. Não. Ele consegue treiná-lo dentro do país mesmo. É uma situação de extrema complexidade que não se sabe ainda como agir em relação a isso. Eu quero só mostrar uma matéria para você ter uma ideia de como isso está sendo tratado. Estado Islâmico, para Cunha, uma pessoa extremamente controversa em nosso país, né? Eduardo Cunha. Lei antiterror poderia ser votada rapidamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acredita que o Legislativo pode votar rapidamente uma legislação específica de combate ao terrorismo. Abre aspas. Lécio, qual é a data mesmo? Segunda Olha data só, lá, amigão. Veja a data. 2015. Não, mas o mês, amigão. Não, tá mês 3. Nós estamos já no segundo semestre. E rapidamente não funcionou. A velocidade deles não é sensacional. Bem rapidamente. E a coisa continua. E a falta de instrumentos, olha o que ele justifica, a falta de instrumentos legais para reprimir a ação de terroristas no Brasil é apontada pela Polícia Federal, no caso a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência. Mas a coisa, sabemos disso, mas de lá para cá, bem lembrado, bem um bom detalhe da data, é 22/3/2015 e não foi feito nada. Não foi feito nada. Não andou. E aqui, daí tem a imagem aqui. Só que agora nós estamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos. Não dá, qualquer coisa que se faça, ainda tem uma discussão tremenda. Enorme, e ainda tem que passar por 3 discussões na Câmara, 3 discussões no Senado, e depois vai para a sanção presidencial, 30 dias para a sanção presidencial, daí a publicação, 30, 60, 90 ou 120 dias para entrar em vigor. E vai entrar em vigor. Se agora, no segundo semestre, começassem a votar mesmo, ela só entraria em vigor lá por fevereiro, final de janeiro, fevereiro do ano que vem, ou seja, há
há 4, 5 meses dos Jogos Olímpicos. Isso é lastimável. Bom, existe agora você me pergunta por que tem terrorismo? Por que existe terrorismo? Veja uma coisa, só temos esse modelo de terrorismo. Coloca, Gerson, por favor, essa imagem ali, ó, que provoca isso que você está vendo ali. Tem um soldado carregando corpos, juntando os corpos, como a gente vê aqui. Ó. Só existe esse terrorismo por um motivo extremamente claro: a fome no planeta. O cara que é terrorista, o cara que aceita explodir o seu corpo em mais 200, 300 pessoas e o máximo que ele puder num determinado instante, quando você olha o perfil psicológico desse cara, ele teve seu pai e sua mãe mortos, sua mãe ou suas irmãs estupradas antes de serem mortas, ele perdeu sua família, ele perdeu tudo, geralmente depois de uma guerra, ou durante uma guerra aconteceu ali todo aquele processo, ele perdeu os seus familiares, e daí o que aconteceu? Não tem mais motivo para continuar vivendo. Nada. Aí, ou ele está numa desgraça completa, chega alguém com poder aquisitivo melhor, ou chama, seguinte, eu posso melhorar a vida da tua família, mas você não tem como melhorar, tua vida está uma desgraça, você é analfabeto, você não estudou, mesmo que você tenha estudado, mas você vai arrumar emprego onde? Em que lugar? Se você explodir uma bomba em tal ponto, eu garanto o dinheiro, uma pensão para a tua família por um tempo. E o cara acaba aceitando. Todos os terroristas, todos os que explodiram bombas até hoje têm esse perfil. Por que a gente não sabe disso? Não vai se trabalhar com uma extensão sobre isso, porque dá a impressão que você está fazendo de vítima daí o bandido. Concordo plenamente com essa ideia, concordo plenamente. Mas, se isso não for resolvido, não existe um meio para eu eliminar o terrorismo. Porque se gasta a casa dos trilhões. Se para o Bin Laden foi quase 2 trilhões para matar um homem, e ainda a história está muito mal contada, já houve mais de uma versão sobre como ele foi morto, imagine para os milhares de terroristas ao redor do planeta. E de repente alguém tem uma ideia como o Bin Laden teve, né? Que não foi ainda executada. Sim. E arruma um meio para fazer isso. Então, reflita, por favor, sobre esse século, um século em andamento, é claro, mas um século que se pauta pelo terrorismo, infelizmente. Que casos emblemáticos vimos nesse ano? Decapitações. Inúmeras. O YouTube está aí disponível, infelizmente. Infelizmente, em alguns casos, mas infelizmente nesse caso, ilustrando decapitações. Depois, indivíduos com uma cabeça nas mãos, os decapitados. Em seguida, indivíduos queimados. Depois, indivíduos afogados em gaiolas. Você também acompanhou isso. E, por fim, a tragédia, quando você vê pessoas que, em vários pontos, em vários países, provocam pequenos atentados terroristas. Claro que o destaque para discutir isso, e a frase que ficou emblemática, somos todos Charlie, na verdade não somos todos Charlie, na verdade somos todos inocentes, porque o terrorismo ele pode atingir a todas as pessoas. O Brasil, como o país que sediará o maior evento esportivo da humanidade. Mas o futebol... mas em termos de representatividade, esqueça. Gente assistindo. A Olimpíada é maior. Por quê? Porque você tem inúmeras modalidades, você tem mais tempo. Tem mais países envolvidos. Mais países envolvidos, mais culturas. Ela é mais longa, né? Sem dúvida. Então, o que o Brasil já deveria ter feito? Uma lei de terrorismo. Alguém vai dizer assim, mas ninguém cumpre lei mesmo nesse país. O que vai adiantar uma lei antiterror se o próprio terrorista vai desobedecer? Se ele é terrorista porque ele desobedece? Olha, esse raciocínio é muito raso. O país precisa mostrar que tem uma organização e que essa organização, ela parte do princípio de disciplinar, de punir indivíduos que transgridem. É isso que ocorre numa sociedade organizada, num país organizado. Então não é possível sermos tão amadores a ponto de termos esses 2 grandes eventos, Copa do Mundo, já foi, Olimpíada, virá, e não fazermos nada que efetivamente demonstre, denote que o país se organiza. É impressionante isso. E eu sei que não foi terrorismo, mas pode ser pensado num ato parecido com esse, o piloto alemão jogando o avião para ele se suicidar contra uma montanha. Mas ele poderia ter jogado esse avião contra um estádio de futebol? Claro.
com 30 mil, 50 mil pessoas ali dentro. Então é uma situação complicada e tudo isso mudou a cara. Mostra essa imagem, Gerson, antes de a gente fechar, fazer o fechamento, só mostra essa imagem aí, o que provocou a grande mudança de pensamento em relação ao terror no mundo, é isso que você está vendo. Esse lugar que você observa as duas torres, é claro que já não está mais assim, já tem uma torre nova, entre aspas, foi reformado, tentou-se fazer uma mesquita islâmica próximo, teve toda uma confusão, mas esta imagem mudou a forma de olharmos o mundo e ainda não entendemos. Justamente, por isso você tem que ter essas informações para você estar a par disso e poder escrever sobre isso. Aplicar isso num texto, numa escrita, na qual você tem a dimensão de que o século XXI só está começando. Só está começando. Só estamos agora na metade da segunda década. Temos muita coisa por fazer. E nesse aspecto, muita coisa por fazer, é uma sociedade na qual as pessoas não vão para o trabalho, não tenham acordado, e tendo ido para o trabalho com café nas mãos, copinho de café, como é tradição dos norte-americanos, muitos, sim, ou simplesmente toma o seu café em casa e vai para o trabalho e entra no seu escritório, ou usar um arcaísmo na sua repartição, entra na sua repartição, no seu escritório, e daqui a pouco olha pela janela e vê que um avião está bem perto. Não precisa nem, você imaginou, hoje o drone é uma coisa popular, sim, eu compro um em qualquer lugar, eu coloco sobre um desses equipamentos uma quantidade de produto químico, um explosivo, e ele assenta no meio de um grupo de pessoas no estádio de futebol. E não tem radar para segurar isso. Não adianta vir um caça para tentar derrubar um drone. Não vai conseguir. Não consegue. A coisa ficou extremamente complexa. Não está se falando, mas o drone deu uma outra dimensão de possibilidade de eu ter uma explosão. Infelizmente, infelizmente. Construa esse texto partindo do princípio da profilaxia, ou seja, da prevenção. Precisamos de uma lei antiterrorismo para prever e, ao mesmo tempo, disciplinar, punir, responsabilizar quaisquer indivíduos que ousem buscar a covardia chamada terrorismo. Fechamos a conta? Fechamos, Lécio. Grande abraço. Obrigado, valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.